para essa discussão com a UFRBE, o Conselho Tutelar do Recife, a Associação Metropolitana dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, a representação junto ao Fórum Colegiado Nacional dos Conselheiros Tutelares, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta da cidade do Recife, o SINDISPED, o Fórum em Defesa da Educação Infantil e o Sindicato Municipal dos Professores de Ensino da Rede Oficial da Rede, o SINPED. Como? A ASABI. Então, a gente agradece, porque até ontem a gente registrou aqueles que chegaram confirmando, e aí a gente não tinha recebido, mas a gente agradece a presença. Não sei se mais alguma instituição está presente e gostaria de se identificar. Ok. Então, vejam, nos últimos meses do ano passado, nós que fazemos o Conselho Municipal de Educação, e aqui as quatro pessoas que estão nessa mesa são conselheiros do Conselho Municipal de Educação da cidade do Recife. Nos últimos meses, nós tivemos uma série de reuniões, de encontros e desencontros, discutindo com a Prefeitura a questão do cumprimento da resolução número 1 de 2013, que fala, dentre outras questões, do quantitativo de crianças por sala de aula na educação infantil, na creche, na pré-escola, e da qualificação dos professores e dos ADIs. Essa foi, assim, uma discussão ela foi extensa e desgastante. Nós fizemos um fórum lá no Centro Paulo Freire, ali na Madalena, com a representação muito expressiva dos professores da rede e de vários segmentos. E, depois daquele fórum, nós tivemos no Conselho um momento de votação. Uma votação também bastante acirrada, mas que nós conseguimos, com aqueles conselheiros que entendiam a necessidade da resolução como uma forma de garantir a qualidade da educação das crianças nesse nível de ensino, nesse nível de escolaridade, conseguimos que a resolução fosse mantida e a exigência de cumprimento da resolução pela Prefeitura. Então, este foi o nosso final de ano, exaustivo, porque para se chegar ao fórum e para se chegar àquele dia da votação, foram muitos, como eu falei antes, encontros e muito mais desencontros. Mas a Prefeitura continuou, iniciamos o ano e o descumprimento continuou. Mas fomos surpreendidos no início deste ano, precisamente no dia 30 de janeiro, com uma comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, de que o Sindicato das Escolas, os dirigentes das escolas particulares do Estado de Pernambuco, o SINEP, tinha entrado com uma ação direta, alegando inconstitucionalidade do Conselho Municipal de Educação de estar legislando, e fazia referência direta aos artigos 4º e 5º da Resolução número 1 e ao artigo 8º da Resolução número 4 de 2000, a Resolução 14 de 2004. Essas resoluções, na verdade, elas não falam apenas de quantitativo de crianças em sala de aula, de qualificação docente e de outros funcionários. Ela trata de outras questões, mas essas eram aquelas destacadas. E aí o Conselho se reuniu para responder ao Tribunal. Teve um prazo dado pelo Tribunal para essa resposta e enviou, então, a resposta. E fomos surpreendidos, na semana passada, com a liminar do Tribunal de Justiça, por unanimidade, suspendeu as duas resoluções. Quer dizer, acatou a ação do SINEP e suspende, então, as duas resoluções. Em termos
verdade, nós poderíamos dizer assim, né, em linhas gerais, que hoje as escolas da cidade do Recife, sejam elas municipais, particulares, comunitárias, até porque as resoluções do CNE, elas abrangem as diversas escolas e seus mantenedores. E aí significa que as escolas hoje elas agem conforme entendem, ou seja, sua organização e seu funcionamento, no que diz respeito àqueles artigos principalmente, está a critério de cada uma. Então isso tem trazido para nós assim, uma preocupação muito grande, porque nós estamos sentindo que são muitas forças que visam fragilizar as ações do Conselho Municipal de Educação. São muitas forças, muitas pressões para que esse conselho seja fragilizado, desmobilizado, empobrecido, né? Desempoderado, vamos dizer assim. Outra questão que também trouxe bastante desconforto ao Conselho, eu poderia dizer, a uma parte dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação, foi o afastamento da vereadora Isabela de Roldão da Comissão de Educação, lá na Câmara Municipal do Recife. Então, no regimento do Conselho, há uma exigência de que a Câmara tem reservado lá 2 assentos no Conselho, mas os vereadores precisam fazer parte da Comissão de Educação daquela Casa Legislativa. E o presidente da Câmara, ao afastar a vereadora da Comissão de Educação, automaticamente a retirou do Conselho Municipal de Educação. E nós sabemos, nós que estamos acompanhando o trabalho da vereadora, nós sabemos o quanto ela tem se empenhado através dos seus depoimentos, das suas produções escritas, da sua voz, das audiências públicas. Ela tem se empenhado e tem cobrado da Prefeitura o cumprimento das suas responsabilidades com a educação na cidade do Recife. E, ao saber disso, de forma inclusive abrupta e desrespeitosa, porque foi, num primeiro momento, através de um telefonema, depois no Diário Oficial, nós, conselheiros, questionamos quais são os critérios que aquela Casa Legislativa estabelece para compor as suas comissões, sobretudo a Comissão de Educação. Mesmo porque, como eu falei, são 2 vereadores. O outro vereador que devia tomar assento no Conselho, o vereador Aerto, ele, em 5 meses, ele apareceu 2 vezes no Conselho Municipal. Né? Uma vez foi justamente aquele dia bem atribulado da votação pela manutenção ou alteração da resolução número 1, e ele foi lá apenas para votar pela alteração da resolução. E depois desapareceu. O regimento do Conselho diz que 4 faltas consecutivas do conselheiro implica no seu afastamento. Olha, 4 faltas consecutivas sem justificativa implica no seu afastamento. E aí, em uma das plenárias, nós solicitamos à presidência a atitude desse afastamento, pedir a substituição, porque nós precisamos